bom com vocês? Galera, vamos trabalhar agora com segurança da informação. Tem algumas coisas pendentes aí sobre segurança. Eu sei que eu falei para vocês que iria passar uma atividade, só que não deu tempo, infelizmente, de eu planejar, enviar e coletar essas atividades a tempo da semana inteira. Por conta disso, eu vou tentar novamente, vou dar uma prioridade maior agora para essa turma, para enviar algumas atividades para vocês, tá? Atividades essas que referem-se à aula passada e a esta aula. Ou seja, vai ser uma atividade um pouco maior, por conta disso, vou dar um prazo também um pouco maior. Não será um prazo aí apertado para vocês, deve ser coisa de 5 a 7 dias para vocês responderem essas atividades. Acredito eu que seja um tempo aí consideravelmente grande, visando já a, a necessidade desse tempo que vocês vão precisar. E não vai ser uma atividade fácil, já garanto a vocês. Ou seja, quem tiver que fazer essa atividade já providencie o quanto antes, tá bom? Galera, vocês lembram nas aulas passadas, ainda presenciais, que eu falei com vocês sobre alguns pilares? Pilares esses da segurança da informação, que é disponibilidade, confidencialidade e integridade dos dados? Pois bem, galera, vamos trabalhar agora esse período apenas com disponibilidade. Eu vou tratar aí passo a passo tanto a confidencialidade quanto a integridade também vão ser mais aprofundadas. Mas a princípio eu vou trabalhar aí agora um pouco com vocês sobre a disponibilidade. A disponibilidade, galera, refere-se ao tempo de duração de qualquer uma rede ou serviço. Ou seja, ela vai sempre depender aí de quão disponível está este serviço ou esta rede para os usuários. A disponibilidade está vinculada à redundância, confiabilidade e recuperação no caso de interrupção. Tá? Existe basicamente aí algumas disponibilidades que a gente vai ver, alguns tipos de disponibilidade. A disponibilidade é a probabilidade em que o sistema esteja funcionando e pronto para o uso em um dado instante de tempo. Ela pode ser enquadrada em 3 classes, de acordo com a faixa de valores dessa probabilidade. Existe aí a disponibilidade básica, a alta disponibilidade e a disponibilidade contínua. Vamos falar um pouco agora sobre a disponibilidade básica. Isso aqui risca, não risca. A disponibilidade básica é aquela encontrada em sistemas comuns, sem nenhum tipo de mecanismo especial, baseando-se em software ou hardware. A disponibilidade básica é aquela encontrada em sistemas comuns, sem nenhum mecanismo especial baseado em software ou hardware, que visa, de alguma forma, mascarar eventuais falhas. Costuma-se dizer que redes dessa classe apresentam uma disponibilidade entre 99 a 99,9%. Estes valores são empíricos, ou seja, esses valores são de acordo com coleta de dados, coleta de informações de técnicos e analistas, tá? Porém, são aceitos como senso comum na literatura da área. Para textos, para conteúdo mais teórico, esse valor é válido. Ou seja, a disponibilidade básica, ela sempre vai ter aí, sempre vai ficar disponível entre 99 a 99,9% do tempo. Isso é a básica. Você tem aí também a alta disponibilidade. Você tem também a alta disponibilidade. Tá? Alta disponibilidade adiciona de mecanismos especiais de detecção, recuperação e mascaramento de falhas. Toda vez que eu falar aqui sobre o mascaramento das falhas, é o ato de que o software, ele não é que ele camufla a falha e fica com a falha lá não, tá? O software, ele continua funcionando sem nenhum problema, embora por trás do software você tem aí mecanismos de recuperação de dados, você tem mecanismos aí
de detecção de problemas, detecção de falhas, a gente vai trabalhar um pouco mais isso para frente, sem a percepção do usuário final. Ou seja, o usuário ele não vai perceber que está sendo tratado nada. Isso é mascaramento de falhas. Tá? Pode-se também aumentar a disponibilidade do sistema de forma que venha a enquadrar na classe alta disponibilidade. Nesta classe de rede, tipicamente apresentado disponibilidade na faixa de 99, eu acabei esquecendo de colocar aqui, deixa eu só... Opa, caneta. Aqui temos aí uma disponibilidade de tendo até uma disponibilidade de 99,99% a 99,999%, 999%. Ou seja, quanto maior a disponibilidade, quanto mais tempo você tem disponível a rede, quando eu falo disponível, claro, é sem a rede cair, sem ter problemas, travação, nenhum tipo dessas coisas, maior é a taxa e a classe de disponibilidade que você fornece. Podendo ficar disponível um período um pouco mais, ou podendo ficar indisponível um período um pouco mais de 5 minutos até 1 hora em uma vez por ano, uma vez ao ano de operação. Ou seja, você vai ter um ano aí de trabalho, um ano de serviço sobre qualquer tipo de coisa e no máximo, observe bem, no máximo ela pode ficar indisponível apenas 5 minutos, ou de 5 minutos até 1 hora. Tá? Isso, claro, em um ano. O principal objetivo da alta disponibilidade é buscar uma forma de manter os serviços prestados, mesmo que o sistema em si venha a se modificar internamente por causa de uma falha. Aí está implícito o conceito de mascaramento de falha, através da redundância e da replicação. A disponibilidade contínua ela tende a ser o mais próximo do 100%. Ou seja, de todas essas disponibilidades que a gente trabalhou aqui, o gestor da rede, o gestor do software ou do site, ele tende a ele fazer continuamente manutenções para que este não venha a cair. Outra coisa que eles podem fazer na disponibilidade contínua é a parada planejada. E a parada não planejada são mascaradas. Ou seja, quando você tem uma parada que não é planejada, quando você tem uma queda no sistema, imagina um site da Google ou um site do YouTube. Quase todas as vezes que você acessa um desses dois sites, para não falar todas, elas estão sempre disponíveis, correto? Esse é um tipo de conceito de disponibilidade contínua, onde você tem manutenções mascaradas a ponto de que o usuário final não consiga visualizar esse tipo de manutenção. Você não tem aquela parada no sistema todo para fazer uma atualização de framework, você não tem uma paralisação completa do site ou do serviço. Existe também uma tabela aí, essa tabela que eu coloquei para vocês é sobre a disponibilidade em percentual por ano. Ou seja, a disponibilidade contínua é essa sequência de 9 aí, ó. A indisponibilidade, ou seja, o tempo que ele pode ficar parado durante um ano, é cerca de 0,03 segundos. E o tempo que ele pode ficar parado no mínimo é de 0,003 segundos ao mês. Tá? Você tem aí também a menor aqui, que ela pode chegar até 3,15 segundos ao ano. Imagina um site ou um serviço e no ano o máximo que ele pode ficar é de 3,15 segundos parado. É imperceptível ao usuário. Tá entendendo? E você tem aí também agora a alta disponibilidade, seguindo aqui esse mesmo critério. E aqui é a taxa de percentual de disponibilidade que ele tem. Ok? A alta disponibilidade, ele já aumenta um pouquinho, ele vai de 31,54 segundos ao ano até 52 minutos ao ano. Ou seja, você tem um pouco menos de 1 hora
de indisponibilidade. Vocês percebem que isso tudo aí remete muito à usabilidade de site, usabilidade de conteúdo, de servidor. Isso aí é coisa de serviço em geral, tá? Não é uma coisa específica só o site. Mas não, vamos pensar só na manutenção de um servidor. Um servidor está lá, o servidor ele não pode parar, de uma empresa, seja qual for. Imagina você lá no servidor da Cefaz, que é onde faz a emissão de notas fiscais. É um serviço que ele não pode parar de jeito nenhum, pois a todo momento tem gente fazendo ou consulta ou fazendo autorização de notas fiscais. A todo momento. Ou seja, você necessita de uma disponibilidade muito alta para esse tipo de serviço. E a disponibilidade implica diretamente no valor do serviço, tá? Você não vai ter uma disponibilidade ruim com um valor alto. A disponibilidade quanto maior, quanto mais coisas você precisa, vai implicar diretamente no valor do seu serviço. E você tem aí, por último, a disponibilidade básica. Ela pode variar aí de 8 minutos ao ano até 3 dias e meio ao ano. Tá? Isso aí também vai fazer a implicação mensal aqui. Isso aqui tudo são dados que vai classificar o seu tipo de serviço, tá bom? E por sua vez vai implicar diretamente nesse valor. Tolerância a falhas. Na maioria dos casos, a eficiência de diversos serviços prestados está associado ao bom desempenho da rede. Para se entender corretamente do que se está falando, do que se está se discutindo, disponibilidade de rede de comunicação, deve-se conhecer os conceitos envolvidos. Antes de tudo, deve-se entender o que é a falha, o erro e o defeito. Estas palavras parecem tão próximas, mas, na verdade, designam a ocorrência de tal anormalidade em três diversos diferentes em uma rede de comunicação. Ou seja, galera, existe aí, ó, basicamente, 3 tipos de tolerância a falhas. Existe a falha, o erro e o defeito. Esses daí são 3 tipos de tolerância a falhas, tá? Pensa bem aí, vocês conseguem definir aí de cabeça o que é cada coisa? Pode falar aí, eu vou ficar aguardando aqui. Pode falar, tô ouvindo não. Quê? Povo doido fica conversando com o computador. Vamos lá, galera. Tolerância a falhas. Existe a falha. A falha acontece no universo físico, ou seja, nas coisas tangíveis. Tudo que é tangível, pegável, palpável é em torno da falha. Imagina só a situação, tá? Vocês estão aqui com seu servidor e por algum acaso, seja qual for o caso específico, você tem aí a flutuação da fonte, que é a falta de alimentação da fonte do seu no-break. Tá? Que é um no-break. Você tem a falha por falta de alimentação na fonte do seu no-break. Isso é uma falha. É uma coisa do meio físico, uma coisa do meio tangível. Uma coisa que você pode reparar manualmente, bruscamente falando. Infelizmente, mesmo o melhor sistema de gerenciamento de redes não pode evitar todas as falhas. Precisamos localizar e solucionar os problemas o mais rápido possível. Ou seja, sempre que você tiver essa falha aqui, ó, o mais rápido possível, a gente tem que localizar e corrigir isso. Muitas vezes antes mesmo que o usuário final perceba. Para isso que você precisa sempre estar atento ao serviço que você faz e presta. Isso aqui, claro, em ambientes profissionais, tá? Não é porque você formatou um computador da vizinha que você tem que ficar toda hora prestando esse tipo de serviço. Isso aqui eu falo em grandes empresas e empresas por contrato. Vocês têm que ficar se atentando a esse tipo de coisa aqui para evitar falhas. Pois as falhas, elas podem aí ocasionar um erro.
O erro em si é quando você tem um problema de falha, seja uma interferência eletromagnética. Isso vocês viram em redes 1 e em redes 2 também, provavelmente vocês estão vendo também. E a rede em si, ela sofre interferência eletromagnética por conta da energia. Ou seja, tudo que envolve um campo eletromagnético faz com que haja perca de pacotes. Seja um ar-condicionado, seja uma tomada, seja um interruptor, qualquer coisa que tenha contato, tenha proximidade com um cabo de rede. Tá? O erro em si é a troca ou a parada do funcionamento da transferência de bits. Ou seja, quando você tem aqueles 1 e zeros, e um 0 se transforma em 1. Bebendo água aqui. Quando você tem um 1 e 0 e o 0 se transforma em 1, você tem aí uma falha, ou um erro, que é ocasionado pela falha. Ou seja, você tem primeiro a falha, depois o erro, e por último o defeito. O defeito acontece quando a informação errônea quando o defeito acontece. O defeito acontece quando uma informação já vem errada lá por causa do erro. Primeiro você vai ter o erro, ou primeiro você vai ter a falha, depois o erro, depois o defeito. O defeito é quando o usuário final percebe que há algo errado no sistema, percebe a paralisação do seu sistema por alguma coisa, por algum motivo. Esse aí é o defeito. Ou seja, o defeito ele vai... Peraí, deixa eu pintar esse negócio direito. O defeito ele vai simplesmente... Ou seja, o defeito vai ser por conta do erro. Uma falha, pensa comigo, uma falha ela é do universo físico, ou seja, tangível, pegável, palpável. O erro é do universo informacional, ou seja, a troca de bits, o erro por envio de pacotes, alguma coisa ainda voltada à não percepção pelo usuário. E o defeito é de fato a percepção no universo do usuário. O usuário de fato pode verificar que houve aquele erro e assim chamar o técnico por qual seja o motivo. No caso específico, esse erro aqui é um erro de instalação, né? Chamado drive install. Esse aqui é um erro que eu bati na internet, mas é basicamente um erro de instalação de drives de uma impressora. Dentro da disponibilidade, vocês têm uma coisa chamada backup e vários tipos de backup. Mas vamos pensar bem. O que é o backup? O backup é uma forma de que você proteja seus arquivos, proteja seu conteúdo e evite diversos tipos de ataque por conteúdo. Não é que você vai evitar o ataque, você vai se proteger. Mas o backup, o que é o backup de fato? O backup é o ato de se proteger e garantir que não perca nenhuma informação essencial e pertinente para as rotinas empresariais. De forma que todos os arquivos, todos os conceitos, tudo que você tem no seu computador, mantenha-se sempre a salvo e seguro. Seguro ele de invasão, seguro ele de perca de equipamento. Você tem que deixar ele seguro de perca no seu HD, tá? Ou até mesmo quebra de HD. O backup é o ato de você salvar todos os seus arquivos para uma possível restauração do sistema. Mas existem alguns tipos de backup. O backup em si, ele é essencial para a proteção de informações. E sua ausência, por causa de problemas no âmbito pessoal, o backup, galera, é essencial para a proteção de informações. Se sua ausência já é um problema no âmbito pessoal, imagine as consequências que no âmbito corporativo sem a proteção podem enfrentar. Cada vez mais, os ataques virtuais, as cooperações são frequentes, principalmente por o uso corrente do ransomware para sequestro de informações.
Vocês lembram que eu falei lá naquela aula passada sobre o ransomware? Ou seja, o backup em si, ele vai fazer a proteção, né? A proteção, vai fazer o armazenamento dos seus dados para evitar que você tenha perca por ataques. Pode parecer óbvio. Galera, vou pensar o seguinte, pode ser até meio óbvio esse negócio que eu vou falar para vocês, mas há muitas consequências caso não seja feito o backup no ambiente profissional. Porém, muitos gestores de TI não têm a dimensão ou sequer a extensão dos danos nessa situação. Imagina que o gestor de TI se deparou com um caso de ransomware, aonde você tem os dados lá todos sequestrados, todos os seus dados são travados, criptografados. Você tem que ter o seu backup. Se você não tiver o seu backup, você vai fazer o quê? Você está entendendo a importância do backup? Além de outra coisa, o backup ele atribui credibilidade no mercado. Quando você tem um serviço ao cliente, você deixa nítido a ele que o seu serviço possui um backup que vai proteger o computador desse cliente, fazendo muitas vezes com que um diferencial no âmbito profissional faça com que o cliente deseje o seu serviço. Além de outras coisas, como prejuízo financeiro, perca de informações estratégicas, tá? Mas existe também alguns tipos de backups. Não é só fazer o backup. Existem os tipos de backups específicos. Existe aí um backup chamado de backup completo, ou full. Tá? O backup completo é aquele no qual se realiza uma cópia de todos os arquivos determinados no ambiente ou no servidor, para outro local de armazenamento, seja ele virtual ou em nuvem. Vocês estão vendo aqui na parte inferior que você tem aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo riscar. Ah, tá aqui risca. Deixa eu apagar aqui. Vocês estão vendo aqui na parte inferior que vocês têm aqui dias da semana e a barrinha toda cheia? Isso aqui é uma simbologia, claro, em que o backup está sendo feito full ou completo. Ele tem aí a principal vantagem de uma reprodução fiel e completa de todas as informações do ambiente. Seja ele um sistema operacional, seja ele um HD, seja ele um banco de dados, seja o que for, mas você vai ter que ter todos os seus arquivos completamente recuperados quando houver qualquer tipo de problema. Uma outra observação, e muito importante essa, é que o backup em si não é interessante que seja feita na máquina local. O backup, grava isso na sua cabeça. Deixa aqui. O backup ele não foi feito para ficar na máquina local. Por quê? A máquina local ela pode ser invadida. Se ela for invadida, todos os seus arquivos vão ser perdidos. E se seu backup está na máquina local, logo seu backup também vai ser infectado, adiantando de nada. O backup ele é interessante que ele seja feito de duas formas. Ou na nuvem, quando você pega todos os seus dados e exporta ele para a nuvem. Se seus dados forem muito grandes e você vê que não tem como, até mesmo por conta da internet, vocês podem fazer até mesmo o que eu fazia, no caso, quando havia necessidade de fazer vários tipos de backup nos meus serviços. Colocava em um HD externo e a todo momento que seja feito o backup, você remove o HD externo do local. Isso é uma forma de que você tem para se prevenir de um futuro ataque, pois tendo seus backups em um outro local, ou até mesmo fazer um backup na rede, ou qualquer coisa do tipo, você se precaver contra vários tipos de coisas, invasões, vírus e etc. Porém, garante-se, ó, interessante isso aqui, marca texto. Porém, garante segurança de que todos os dados existentes estarão protegidos e, principalmente, é a base para que você tenha um recovery efetivo. Eita. Ou seja, conseguir recuperar todo o seu ambiente em caso de perca total de dados.
Galera, o backup full ou backup completo, ele é um dos backups mais demorados que tem. Tá? A gente vai ver aqui pra frente, eu vou ver se eu trago um programinha de backup aqui para vocês. Tem vários programas gratuitos mesmo que faz o backup. Mas o backup, ele é o backup full na realidade, né? Ele é o mais demorado que tem, porque ele tem que copiar toda a extensão, todos os seus arquivos, toda vez que você for fazer o backup. Imagina que você vai fazer o backup aqui, ó, como está na figura. Segunda, terça, quarta, quinta. E você possui um arquivo muito grande, você possui vários arquivos para fazer esse backup. Ele vai criar uma pasta com todos os seus arquivos. Para a segunda, uma pasta com todos os seus arquivos. Para a terça, para a quarta. Isso demanda muito espaço de armazenamento. Tá? Para isso, existem alguns outros tipos de backup que a gente vai trabalhar também. Mas existe um backup para cada coisa que você quer. Ou seja, quando optar por um backup completo? Para bases de dados pequenas, com tendências a crescimento lento, o backup full é o mais indicado, em primeiro lugar, por ser o mais simples e mais fácil de implementação. Para eventuais restaurações, caso perca de banco de dados, basta ter o último full guardado em uma mídia de CD ou DVD, diretórios na rede ou mesmo na nuvem, atendendo preferencialmente essa solução. Ou seja, quando a gente vai trabalhar com backup full ou backup completo, é interessante que seja feito aí, ó, eventuais restaurações caso perca de banco de dados. Isso aqui é muito importante você fazer no banco de dados. Existe banco de dados de sistema aí que são bancos de dados simples e fácil de fazer a questão do backup. Ou seja, é importante que você faça o backup completo do banco de dados. Isso aí, quando a gente... Deixa eu ver, tem uma aula com vocês... Não, tem mais aula com banco de dados, não. Infelizmente. Mas a questão do backup de banco de dados, ele é extremamente importante. Vamos botar aí de 0 a 5 em grau de importância, ele vai ser sempre a maior importância. Vai ser a importância 5, no caso. Tá bom? O banco de dados em si é muito importante, porque imagina, o banco de dados vai ficar armazenado tudo sobre a empresa, tudo sobre você, tudo sobre... Tudo é o banco de dados. Tudo que você tem para poder proteger no computador é o banco de dados. E esse banco de dados ele necessita ser um backup completo. Pois do contrário pode haver algumas complicações. Existe também um backup chamado backup incremental. O backup incremental ele faz uma cópia de todos os dados alterados desde o último backup incremental. Portanto, uma cópia menor de dados para o local escolhido, necessitando de menor espaço de armazenamento. Deixa eu tentar explicar isso aqui de alguma outra forma. O backup incremental, galera, vamos pensar da seguinte maneira. Imagine que você tem aí uma pasta qualquer, sua pasta de fotos. Sua pasta de fotos está lá. Sempre que você adicionar uma nova foto, o novo backup ele não vai pegar todas as informações que estão lá. Eles vão pegar apenas o que modificou. Ou, minto, apenas o que acrescentou. Desde o último backup incremental. O ruim do backup incremental é o seguinte. O ruim do backup incremental é que como ele pega só o que foi adicionado, que foi acrescentado, no caso, um exemplo, ele pega X, seu backup é X, tamanho X, pensa só. Aqui, backup X. Você foi lá e adicionou mais conteúdo nesse backup. Ele, em vez de copiar X mais conteúdo, ele vai copiar só o conteúdo a mais. E o seu novo backup agora é X mais 1. Que foi aquele 1 que ele colocou. No outro dia você adicionou mais coisas. Em vez dele copiar tudo, não, ele vai copiar só o que foi acrescentado.
Dessa forma, o início do seu backup ele vai se manter íntegro. O início do seu backup vai se manter íntegro. Vamos dar uma olhada no nosso gráfico aqui. Você tem domingo, foi feito um backup full. Você tem segunda. Segunda não teve muita coisa, ela pegou, adicionou só o que não tinha, o que foi acrescentado depois do domingo. Aí você tem a terça, que em vez de pegar tudo que foi daqui, ele vai só verificar o que foi segunda e vai acrescentar o que é que não, segunda não tem. E assim sucessivamente. Quarta. É interessante que o backup incremental ele funcione juntamente com um backup completo, fazendo então um backup completo mais incremental. Entre esses tipos de backup, ele é o mais rápido, já que não é feita uma cópia de todos os arquivos. Seu tempo de restauração também é mais ágil. Você tem aí, aparentemente, várias vantagens sobre o backup incremental. Um dos principais problemas é esse. Ele só vai pegar o que está acrescentando. Para isso, existe outro tipo de backup também que vai ser muito útil a gente estudar ele. É chamado de backup diferencial. O diferencial é semelhante ao incremental, porém os dados copiados são os alterados em relação ao último backup completo, armazenando mais dados que o incremental. O backup diferencial ele é muito semelhante ao backup incremental, porém os dados copiados são alterados em relação ao último backup completo, armazenando mais dados que o incremental. Vamos pensar o seguinte, galera. Qual a diferença entre o backup diferencial e o backup incremental? O backup diferencial, ele vai verificar tudo que está diferente do backup anterior e fazer a cópia. Mas, professor, isso não é a mesma coisa do incremental? Não, o incremental acrescenta mais coisas. O diferencial ele vai analisar toda a estrutura do backup anterior e vai armazenar tudo que está diferente. O que é diferente? Se você tem um arquivo, uma foto. Você hoje veio aqui, mexeu um pouco nessa foto, abriu a foto e fechou. Ou então tentou editar a foto ou alguma coisa do tipo. Mesmo que não tenha alteração alguma. O backup diferencial vai verificar que houve algum tipo de tentativa de alteração nessa foto, ou houve alguma alteração, e vai fazer a cópia ou backup dessa mesma foto. Mesmo que você não fez nada especificamente. Você chegou lá, abriu a foto no seu editor de foto, aquele editor clássico, qual é o nome? É PowerPoint. Você foi lá no PowerPoint. PowerPoint. Aquele editor clássico, o Paint. Você foi lá no Paint, abriu ela e ressalvou em cima. Não mudou nada. O diferencial vai fazer a cópia dessa nova foto. E o incremental não. O incremental vai verificar que é a mesma foto e não vai fazer a cópia. Em questão de velocidade, o backup diferencial ele tem uma relação intermediária entre os três tipos de backup, pois ele requer mais armazenamento que o incremental. Ou seja, você tem aí o full, que ele armazena e necessita de muito espaço, o diferencial, que você necessita de um espaço, ele é um pouco mais rápido que o full, e o incremental, que você não necessita de tanto espaço. Dessa semana não passa. Eu vou fazer as atividades para vocês. Me cobrem, por favor. Tá? Essa foi a aula de hoje. Eu vou tentar recapitular um pouquinho tudo que a gente viu. Assimilar um pouco das informações. A gente trabalhou aí com o princípio da disponibilidade. Tá? Disponibilidade básica, disponibilidade alta, disponibilidade contínua. A gente trabalhou um pouco aí sobre falhas, erros, defeitos, backup full, backup complementar, backup full, backup incremental, backup diferencial, tá bom? Esses foram os conteúdos que eu trouxe para hoje. Vamos continuar, eu não quero trazer ou estender muitos conteúdos para vocês, porque essa não é minha principal proposta.
Eu quero que vocês entendam algumas coisas, de fato. Vou trazer algumas coisas específicas sobre ataque na próxima aula. Tipos de ataque, tipos de defesa de ataque, como é que previne uma coisa, como é que... Eu quero até o final do curso aí trazer algumas coisas interessantes para vocês sobre ataques, tá? Mas vamos aos poucos, vamos entender um pouco ainda sobre a disponibilidade. Bom, fiquem com Deus. E aquele lema de sempre, né? Tomem banho porque álcool em gel não limpa tudo. Tchau, tchau, galera. Abraço.